Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Vamos louvar o nosso Deus. Ele é o único, digno de ser louvado. E nós estamos aqui nessa noite com esse propósito de adorar a Ele e celebrar o nome dEle. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus grande, incomparável, Pai, e que o Senhor seja louvado por meio das nossas vidas, pelas canções que dedicaremos ao Senhor, e que tudo que fizermos aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus que oramos, agradecidos, amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar com as palmas. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em João, capítulo 15, os versos de 1 ao 12. João, capítulo 15, os versos de 1 ao 12. Eu sou a videira verdadeira
e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou também, eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus seja bendito e a sua palavra seja o alimento da nossa vida espiritual. Nos conduza e por ela possamos viver para o nosso Deus. Vamos continuar o nosso culto celebrando o nosso Deus. Que alegria crer em Cristo, seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, eu confio em teu nome, em seu poder. Cristo, meu Senhor amado, faz de minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faz de minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor. Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faz de minha fé crescer. Que a cada dia minha e a sua fé possa crescer firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar louvando e declarando que o nosso Deus é a única razão da nossa existência. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor,
não for pra te adorar? Para que eu nasci, se não for pra te servir? Eu estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir? Eu estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, eu estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Não
todas as coisas. O Senhor é um Deus para além, Pai, daquilo que nós podemos pensar e imaginar. E o nosso desejo, Pai, nessa noite é buscar a Tua face, é conhecer quem mais o Senhor é, e que esse possa ser o nosso desejo, dia e noite. Aqui no templo, nas nossas casas, que tenhamos, Pai, comunhão constante com o Senhor, e nós clamamos que fale aos nossos corações por meio da Tua palavra nesse instante, e que por ela sejamos edificados. Em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Eu convido as crianças para virem à frente, vamos orar. Oremos, meus irmãos. Deus de amor, nosso Pai Celestial, abençoa as nossas crianças, abençoa o culto infantil, abençoa a Sua palavra ao coração delas, que o Espírito Santo esteja lhes ensinando a respeito de Jesus, a respeito da vida eterna, a respeito da comunhão com o Senhor, e que elas possam ser convencidas pelo Espírito Santo ainda nessa tenra idade, para que também escolham a Jesus e sejam seus discípulos e discípulas, para andar com Jesus, viver para Jesus e viver para a Tua glória. Abençoa também a Sua palavra ao nosso coração nesta noite. Fala conosco, que o Espírito Santo nos ensine. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, esse texto de João capítulo 15, ele nos ensina a respeito da centralidade de Cristo para o nosso viver. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma vida cristocêntrica. E ele está comparando então ele e nós como uma videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E a partir então dessa figura de linguagem, essa comparação, ele vai discorrer então da realidade da videira, seu tronco e os seus ramos. Mas sobretudo vai estar destacando a presença do pai como o agricultor. Ele que está tomando conta dessa vinha ou dessa videira. Ele diz então que o pai cuida para que cada ramo da videira esteja limpo e preparado para produzir frutos. E produzir cada vez mais à medida que o tempo passa. Então, é a vontade do pai que nós, como crentes em Jesus Cristo, estejamos unidos a Cristo em todo o tempo. Cristo deve ser a razão da nossa vida. E a nossa vida deve ser frutífera no Senhor Jesus. O Senhor Jesus então está dizendo que é o Pai que faz a poda, porque Ele que está cuidando da videira. Então ele diz que todo ramo que estando nele não der fruto, o Pai corta. E todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então a nossa vida não pode estagnar. A vida cristã não é uma vida de estagnação. Ela é uma vida que prospera cada dia na vida de Cristo.
e na produção de mais frutos, ou seja, nossas obras, nossas realizações, nossa disposição em viver e fazer a vontade de Deus, viver o reino de Deus. Mesmo pelo que a profundidade ou a largura de todas as nossas realizações é uma vida gloriosa com Deus por meio de Cristo. Até que cresçamos a estatura completa de Cristo. Achei interessante também aqui a questão de que Jesus está dizendo: é em mim que vocês produzirão frutos. O ramo de si mesmo não pode produzir frutos. E não vai produzir frutos se não estiver ligado na videira. Isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes nós queremos ser bons crentes em Jesus, bons seguidores de Jesus, mas sem o relacionamento da videira. Significa que eu não estou sozinho com Jesus. Eu sou um ramo no meio de muitos outros ramos. E eu só posso produzir frutos se eu estou unido a Cristo, se Ele é o centro das minhas realizações, o centro do meu viver. Se Ele é a centralidade da minha vida. E sem Ele eu não posso produzir frutos. Mesmo que eu os tente produzir, eles não serão frutos para Jesus. Jesus disse que Ele nos escolheu para que demos os nossos frutos e os nossos frutos permaneçam. Jesus até alavanca a ideia de que possamos ser ramos como a semente que caiu na boa terra e produziu 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Ou seja, a nossa capacidade de produtividade pode não ser a mesma de um para o outro, mas o que Ele deseja é ver os frutos dos ramos que somos nós. E precisamos ser uma boa terra onde a palavra dele foi semeada. Não podemos ser como a semente que caiu à beira do caminho e foi comida pelas aves dos céus e pisada pelos homens. Ou que caiu em terreno pedregoso que não sobreviveu. Ou que caiu entre espinhos e foi sufocada e não produziu frutos com perseverança, porque a preocupação era os cuidados desta vida e não o reino de Deus. Então o que fica em destaque é a vontade de Deus que tenhamos uma vida frutífera, mas uma vida em Cristo, na videira, cuidada pelo Pai, alimentada pelo Senhor Jesus. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então Cristo deve ser a centralidade da nossa vida, o centro do meu e do seu viver. Ele deve ser a razão da existência de cada um de nós, porque Ele é a razão da existência de todas as coisas. O que diz a palavra de Deus no capítulo 1 de João? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Na carta aos Colossenses, a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas foram criadas em função dele e para ele. Todas as coisas subsistem por meio dele. Então a declaração aqui de que o ramo que não dá fruto
o Pai corta, significa que a nossa vida depende de estar unida a Cristo. E é para produzir frutos. É para que o nosso Pai Celestial seja glorificado na vida de cada um de nós. Então, o Senhor Jesus, ele disse que nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E por outro lado, ele diz que é produzindo frutos que nós somos seus discípulos. E assim vos tornareis meus discípulos. Produzir frutos à medida que seguimos a Jesus é um aprendizado com Jesus. Ele mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não pensem, os irmãos, que nós somos já um ramo completo, porque nós somos um ramo em cuidados do Pai. E como discípulos de Jesus, nós estamos aprendendo com Ele a produzir os frutos da vida de Cristo em nós. Ele diz: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Não é um aprendizado. É uma vida de imitação do exemplo de Cristo, sobretudo para glorificar o Pai Celestial. Nosso Pai Celestial precisa ser honrado e precisa ser exaltado por meio da nossa vida. O que Jesus disse aos seus discípulos a respeito disso? Ele disse o seguinte: assim resplandeça a vossa luz no meio das trevas, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não somente nós glorificamos o Pai com os nossos frutos, mas as pessoas também vão glorificar o Pai por ver os frutos que nós produzimos. E são frutos semelhantes a Jesus, frutos da obra de Cristo. Cristo é a razão da existência de todas as coisas, porque todas as coisas subsistem nele e porque ele as criou. E tem uma coisa aqui, um detalhe: um dia Jesus vai julgar o mundo, porque ele é o Senhor e Deus, Criador de todas as coisas. Ele vai julgar. E o julgamento é este: quem crê nele tem a vida eterna, quem não crê não verá a vida, e sobre o descrente repousará a ira de Deus ou a justiça de Deus por causa dos seus pecados. Carecemos de ter uma nova vida com Deus. Nós aprendemos isso hoje pela manhã, porque com os nossos pecados nós não temos como ter vida e comunhão com Deus. Nós não temos como produzir os frutos de uma vida em Cristo. E só em Cristo podemos produzi-los. Porque Cristo vive em nós. E porque o nosso viver agora é para Ele e é com Ele. E é por meio dEle. Cristo é a nossa vida, meus irmãos. Sem Ele não podemos fazer nada, não podemos viver. No primeiro capítulo de João vai dizer que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Cristo é a nossa luz da vida. Ele disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, nós não vamos viver no mundo tenebroso do pecado. Nós vamos viver no mundo luminoso e glorioso da santidade de Deus, da glória de Deus.
por meio de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa esperança da glória, esperança e certeza da glória. Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é a nossa vida, é a verdade que devemos viver, é o caminho que estamos e devemos andar. Ser discípulo de Jesus é ter Jesus como o caminho que nós trilhamos. E ser discípulos de Jesus nos coloca na responsabilidade de sermos como Ele, o nosso Mestre. Irmãos, precisamos viver a nossa vida centralizada em Cristo, porque Ele é a nossa vida. Sem Ele não podemos ter uma vida frutífera, ou seja, uma vida que honra, que glorifica a Deus, de boas obras. E não poderemos ser felizes, porque a nossa felicidade depende da honra e da glória que estamos dedicando a Deus com a nossa vida. A palavra de Deus diz que se a nossa esperança, se a nossa expectativa da eternidade ou do amanhã se resume apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os pecadores. E querem saber uma coisa, e é isto tudo que muitas pessoas vão ter: apenas o conforto do desconforto desta vida terrena. Porque vão ter do sucesso deste mundo, das riquezas deste mundo, da satisfação carnal deste mundo, mas depois vazios, porque não tem nada para levar para a eternidade, mas vazios e sem a vida eterna, porque estão sem Cristo e sem salvação. Cristo é quem supre todas as nossas necessidades em glória. Cristo é quem nos fortalece para todas as coisas que precisamos realizar. Cristo é a nossa inspiração para todo o bem que precisamos viver e praticar. Então nós precisamos olhar para Ele, para andar nos passos de Jesus e para sermos guiados pelo Seu Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Jesus é quem dá a nós a vida eterna. Jesus disse o seguinte: este mandamento eu recebi do meu Pai, que todo aquele que vem a mim e crê, eu lhes dou a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Eu recebi este mandamento de meu Pai. Ele é quem nos dá a vida eterna. Ele é o Senhor da vida, porque nele está a vida. Ainda que morram, viverão. E todos os que vivem não morrem para sempre, porque eu sou a vida. Essa deve ser a nossa escolha para uma vida de todo o tempo em comunhão com Deus. Cristo a minha vida, porque para mim o viver é Cristo. Ele vive em mim e eu estou vivendo nele. Então, uma vida centralizada em Cristo. E uma coisa muito especial que nós devemos levar em conta aqui é o senhorio de Cristo. Ele é o Senhor. Minhas escolhas, minhas realizações, tudo é em função de Cristo como Senhor. A palavra de Deus diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Ele é o Senhor, significa que Ele é o dono da minha vida. Ele
a deu a mim, Ele a deu a você, e Ele pode cortar a nossa respiração a qualquer momento e tempo que Ele quiser, porque Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor. Agora, Ele diz que se estamos nele, temos a vida eterna. E morrer para nós neste mundo é apenas mudar de endereço, da terra para o céu. E depois voltar com Ele para a nova terra que Ele vai fazer no lugar desta. Porque um dia Ele vai julgar o mundo. Ele vai fazer separação do justo em relação ao ímpio. Ele vai fazer separação daquilo que é santo daquilo que não é santo. E Ele dará o seu reino de glória àqueles a quem Ele perdoou, santificou e deu a vida eterna. Serão benditos de Deus e receberão o reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. Mas quanto aos pecadores incrédulos e que não estão em Cristo e por isso permanecem na incredulidade, eles sofrerão os horrores do inferno juntamente com o diabo e os seus anjos, do diabo e os demônios. É o que Jesus disse que vai fazer no último dia. Mas não pensem vocês que Deus se agrada ou se alegra com a perdição de qualquer um dos seres humanos. A palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca. E por isso o Evangelho de Cristo, com a centralidade de Cristo para a vida de cada um, é um convite de Deus a todas as pessoas. Convertei-vos ao Senhor Jesus para que sejam apagados os vossos pecados, ou seja, cancelados os vossos pecados, e vocês tenham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Para que vocês recebam de Cristo descanso e paz, indo a Ele. Mas Jesus tem plena consciência dos muitos que não haverão de crer, e Jesus diz: vocês não querem vir a mim para terem vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a vida, nele está a vida. Jesus é antes de todas as coisas, junto com o Pai Celestial e o Espírito Santo. Ele é o grande eu sou, ou seja, o Deus eterno. E Ele é também chamado de Pai da eternidade pelo profeta Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Senhor de nossas realizações. Sem mim, nada podereis fazer. Sem mim, vocês não vão produzir frutos. Que frutos poderemos produzir sem Jesus? Somente frutos da nossa carne, somente frutos da nossa natureza humana corrompida pelo pecado. Estes frutos não servem ao Pai, não servem a Jesus. Esses frutos não têm valor para o céu, não prestam. E eles são a consequência de uma vida de condenação eterna. Não temos o direito de entrar no céu com os nossos pecados.
Não há justificativa para o pecador sem a pessoa e a centralidade de Cristo na sua vida. A promessa de Deus é essa: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Antes foi Cristo quem morreu por eles e ressuscitou para salvá-los. Então um ramo não pode viver fora da videira. Assim, nós também não podemos viver sem Cristo. E nem vamos fazer coisa alguma sem Ele. Ele diz: sem mim nada podereis fazer. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então a nossa vida precisa ser frutífera. Precisamos ter uma vida de realização em Cristo, uma realização cristã. Não é para estarmos amando este mundo e construindo a nossa vida apenas para este mundo. Mesmo pelo que toda construção da vida neste mundo que não tenha um valor espiritual que aponte para a eternidade e a glória de Deus em Cristo, não vai prevalecer. A palavra de Deus faz uma comparação sobre a vida de cada um, sobre as obras de cada um. Que material constitui as obras que estamos realizando? É madeira? Vai se queimar no fogo. É palha, é papel, vão se queimar no fogo. Mas você está fazendo obras que podem ser comparadas ao ouro, à prata. Elas podem até passar pelo fogo e serem purificados, mas vão permanecer. Então, se a obra de cada um não permanecer, ele vai sofrer o dano, diz a palavra de Deus. Cristo é o Senhor das nossas realizações e é para Ele que a gente tem que viver. Ele é a certeza da nossa vida de glória com Deus. Porque através dele, Deus está fazendo tudo novamente. Eis que eu faço novas todas as coisas. Eu sou uma nova pessoa em Cristo, porque Ele é a minha vida. Você é uma nova pessoa em Cristo, porque Ele é a sua vida? Você está vivendo o reino de Deus e a justiça desse reino como prioridade na sua vida? Seus princípios, seus valores? Onde está o Senhor na sua vida? Onde você o revela? Nas suas obras. A fé sem as obras é morta. Agora, as obras sem a fé também não tem valor nenhum, porque é uma vida sem Cristo. São frutos marcados por uma vida contaminada pelo pecado. Pode ter o seu valor humano, pode ter o seu valor terreno, mas não tem o seu valor celestial. Porque todas as coisas precisam ser feitas como obras de fé. E tudo que não é da fé vai estar errado. Então Cristo precisa ser a centralidade da nossa vida, meus irmãos. O Pai está cuidando para que a nossa vida esteja unida a Cristo, no tronco que é a videira. E Ele vai nos purificar, vai nos limpar, para que não apenas estejamos produzindo frutos, mas que possamos produzir mais frutos ainda.
E nós precisamos amar o nosso Deus, que é a cola, né? Aquilo que vai nos manter unidos a Ele, permanecer no amor dEle. Então a palavra de Deus diz que se nós guardarmos a palavra de Deus e vivermos conforme a palavra dEle, nós permanecemos no seu amor, assim como Jesus permanece no amor do Pai, cumprindo a sua vontade. E Ele também diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. E o amor é toda a motivação que nós precisamos para dedicar a nossa vida a Deus, dedicar a nossa vida ao reino de Deus, sermos uma bênção com as nossas vidas, produzindo frutos que glorificam o Pai, mas sendo uma bênção, produzindo frutos que edifica a vida uns dos outros e dá testemunho de Cristo e do Evangelho dele. Prestemos atenção nisto, meus irmãos, para que a nossa vida esteja centralizada em Cristo. Cristo é o nosso melhor amigo e companheiro. Ele é o nosso Deus Salvador. E Ele é a garantia de que temos um destino celestial e eterno com Deus. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, e juntos possamos viver como ramos da videira ligados a Cristo, produzindo frutos como Ele nos preparou para produzir, dando-nos dons espirituais, dando-nos entendimento da sua vontade e conhecimento da sua glória em Cristo, para que possamos também glorificá-lo e refletir essa glória por meio do nosso viver. Deus nos abençoe e que o amor do nosso Pai Celestial, que cuida de nós, ramos bem cuidados com amor, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, esteja sobre a igreja dele. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos pelo Senhor Jesus, nossa vida, nossas realizações, Senhor de nossas realizações, nosso mediador para com o Senhor, que nos une a Ti e que por meio dele nos tem dado a vida eterna, a salvação. Muito obrigado, glória ao Teu nome. Dirige a nossa vida, Pai, na compreensão da Tua vontade, para que aquilo que o Senhor está limpando na nossa vida seja a nossa consciência de santificação, de consagração ao Senhor, de uma vida que flui para a Tua glória, Senhor. Nos abençoa e nos guarda. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Dá-nos uma vida cheia do Espírito Santo, para que tenhamos a sabedoria do Senhor, para que possamos aprender a contar os nossos dias com um coração sábio, e para que possamos ver a mão do Senhor manifestando a sua glória sobre nós e sobre a nossa cidade, e possamos ver a obra santa e vitoriosa do Senhor Jesus Cristo na nossa vida e por meio de nós. Abençoa-nos, Senhor, guarda-nos, guia-nos, dá-nos uma vida de santidade no Senhor Jesus. Santifica o Seu nome na nossa vida e não nos deixe viver ociosos ou de braços cruzados diante da grande necessidade que temos de frutificar, para demonstrar o amor de Cristo na nossa vida e a glória dele. Pai, no nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus nos consagramos ao Senhor, nos santificamos a Ti
e te adoramos, hoje e sempre, Pai. No nome de Jesus. Amém.